Nesta aula a gente vai aplicar os 6 princípios na linha Android, beleza? Então, vamos aqui, vamos trabalhar aqui com o fundo de bancada. Qual a tensão que a gente vai trabalhar? 4.2, e eu ajustei aqui em 2000 mA. Posso ajustar em 3, 2, 4, mas eu prefiro trabalhar com 2 ou com 3, porque se tiver um curto, essa aula não vai ter curto porque você pode ter um aparelho bom, mas na sua bancada aí, se tiver um curto, é melhor deixar em 2 ou então 3, porque você não vai danificar ali, beleza? Então vamos lá aqui, conecta aqui que vocês aprenderam, e vou conectar aqui nesse S8. E a gente vai aplicar o primeiro princípio. Qual o primeiro princípio? Ligar a fonte, e na fonte tem que apresentar o quê? 0. Então a gente já viu aqui que não tem nem curto e nem fuga. Beleza? O próximo passo é o quê? Pulso de boot. Vou botar aqui de lado aqui, para não fechar nenhum curto. Então a gente vai ver aqui o pulso de boot desse aparelho. Lembrando que não pode passar de 120. E se for linha S da Samsung, Note ou então Xiaomi em alguns aparelhos, 250 não pode passar. Se passar de 120 ou 250, estes aparelhos estão com problema em linha secundária, certo? Então, nas aulas de esquema elétrico você vai aprender a como identificar, beleza? Então eu vou apertar aqui o botão Power, viu que o primeiro princípio está zerado, tá ok, não tem curto nem fuga, show de bola. E vou apertar o botão Power e o pulso de boot está o quê? 159. O aparelho já iniciou, então a gente viu que o segundo princípio está ok, que é o pulso de boot, beleza? Quando o aparelho iniciar, a gente vai fazer o quê? Vamos para o terceiro princípio. Qual é o terceiro princípio? Vocês lembram? É colocar no modo avião. E quando colocar no modo avião, a gente vai precisar fazer o quê? Desativar o Wi-Fi, Bluetooth e a localização, no caso se for Android. Beleza? Para esses componentes não trabalhar em segundo plano. Lá, vamos ver aqui. Essa tela aqui é uma tela de teste, vamos ver se dá para colocar aqui. Ó, o Wi-Fi ligado. Não dá. Então, vamos agora para o quarto princípio. Que eu vou precisar da senha, né? Mas não tem como. Então a gente vai fazer esse teste com o Wi-Fi ligado. Ó, o Bluetooth não está desativado. E a localização está ativada. Então, como eu não tenho a senha aqui, vamos continuar aqui com o nosso diagnóstico para ver se ele zera na fonte, certo? Provavelmente ele vai demorar, no caso a gente dá uma tolerância de 7 minutos, né? Então no caso aqui vai demorar em entrar no consumo baixo. Então agora vamos colocar aqui no quarto princípio, que é qual? Botar no modo standby e esperar 7 minutos, para poder a gente ver se a gente consegue passar para o quinto princípio. E lembrando, o quinto princípio é o quê? Zerar na fonte. Show? O aparelho aqui já está com todos os periféricos desconectados, só tem a tela conectada e o flex da fonte, que no caso seria o sexto princípio, né? Então lembrando, para não ficar confuso, primeiro princípio, colocar na fonte de bancada, ele pode ter nem curto nem fuga, beleza, esse aparelho não tem. Segundo princípio, pulso de boot, e até 120 ou, dependendo da marca, até 250. Terceiro princípio, colocar no modo avião e desativar o Wi-Fi, Bluetooth e localização. Nesse caso aqui não tem porque o cliente não me passou ainda a senha. Quarto princípio, colocar no modo standby, que é o descanso de tela, e esperar 7 minutos para ver se ele zera na fonte, que no caso já é o quinto princípio. Opa, já desceu para 93, já está próximo de 0. Vamos ver se ele vai zerar. Enquanto está aí trabalhando, e a gente vai falar do sexto princípio. Que se no caso não desse certo aqui, a gente ia desconectar todos os periféricos. Que no caso é o sexto princípio. Então, eu vou acelerar aqui o vídeo para poder o aparelho zerar. Se não zerar, vamos ver qual é a amperagem que ele vai apresentar, para a gente continuar a aula, beleza? Então, esse aparelho aqui já está com mais de 10 minutos, não zerou, beleza? Então a gente tem uma falha aqui em linha secundária. Esse aparelho aqui está com consumo alterado. O que é o consumo alterado? Ele vai fazer o quê? Ele vai pedir mais da bateria. Como assim? Tipo, a bateria, vamos supor que o aparelho estava funcionando e apagou. Com esse diagnóstico aqui, com esses testes, com esses princípios que eu passei para vocês aqui, se tiver dessa forma, existe uma tolerância. Se ele tivesse até 70 mA, dava para passar de boa. Mas aqui ele está só sempre em 100, acima de 100, acima de 100. O que é que acontece? Ele vai pedir para a bateria trabalhar mais, e além da bateria trabalhar mais, ela vai se desativar, porque ela não vai estar trabalhando da forma adequada, certo? Então, nesse caso aqui, para ser tolerável, tem que ser até 70 mA. Passou disso, o aparelho vai consumir mais da bateria e a bateria vai trabalhar mais e este aparelho vai fazer o quê? Vai se apagar, a bateria vai se desativar, beleza? Então no caso aqui, precisaria fazer um reparo e também explicar para o cliente, olha, seu aparelho está com consumo alterado e é por isso que ele se desligou, certo? Então se você tiver alguma dúvida, vai lá na apostila, vai lá no e-book que eu criei para vocês, que essas aulas aqui é justamente para vocês poderem fazer lá no e-book e compreender. Um desses vídeos está auxiliando junto com o e-book, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui.